Tudo bem, pessoal? Dando então aí continuidade aos nossos conteúdos e também às atividades de geografia, hoje nós vamos trabalhar o tema 3 do arquipélago ao continente, da página 109 da apostila. Vamos lá? Vou pedir para vocês numerarem os parágrafos, são 5 aí no total, tá bom? Para nós fazermos aí a leitura, análise e também a interpretação do texto. O tema, já vou começar explicando pelo tema, do arquipélago ao continente, pensando no Brasil, tá? Do Brasil arquipélago ao Brasil continente. Arquipélago nada mais é do que um conjunto de ilhas. Então, uma ilha, apenas uma ilha, e quando tem várias ilhas próximas, existe um arquipélago. Parágrafo 1. Com relação ao tema do arquipélago ao continente, prosseguiremos ao estudo da formação territorial do Brasil, com destaque para a importância das políticas de integração nacional que marcaram a formação do território. Então, grifem aí para mim do território ao continente. Grifa também a formação territorial do Brasil. E por último aqui, ó, políticas de integração nacional. Então o Brasil, desde quando ele tinha aí uma organização no formato de arquipélagos, até chegar à organização de continente, continental, que o Brasil é um país de dimensões continentais, ele teve aí que elaborar e aplicar o quê? Várias políticas de integração nacional, ou seja, unir as várias partes do Brasil dentro desse seu imenso território que estavam divididas. Esses parágrafos eles vão ser explicados também com mapas logo após, tá bom? 2. A colonização do Brasil foi fundamental para o abastecimento de gêneros agrícolas às nações europeias, devido às suas condições climáticas, tropicalidade. Foram atividades produtivas com baixo nível técnico e caracterizadas por latifúndios, monocultura ou plantation, e trabalho escravo, as quais contribuíram para a formação de ilhas de povoamento do país. Vamos começar grifando, depois eu já passo a explicação. Então, ó, a colonização do Brasil ela foi fundamental para o abastecimento de gêneros agrícolas às nações europeias. Então, grifa para mim essa parte. E o Brasil só ganhou essa condição, só foi desenvolvendo essa característica devido ao que? As condições climáticas, né? Então o Brasil é um país tropical e essas condições proporcionam o que? São condições, ótimas condições para quê? Para estar implantando a agricultura. E o Brasil, com a sua agricultura, abastecia as nações europeias, tá bom? E qual foi o modelo, né, que foi implantado aqui no Brasil? O modelo agrícola implantado no Brasil, ela tinha como característica os latifúndios. O que é um latifúndio? Latifúndios são grandes propriedades de terra, grandes terrenos. Outra característica foi a monocultura, né? Então, grifa também monocultura. O que é a monocultura? O cultivo de apenas um gênero agrícola, um tipo de alimento, e esse alimento ele é para a exportação, tá? E nesse modelo agrícola, implantado aqui no Brasil, também estava presente o que? O trabalho escravo. Esses fatores, né, latifúndio, monocultura e também o trabalho escravo, eles contribuíram para o que? Para a formação de ilhas de povoamento no país, ou seja, um pouquinho, né, um núcleo populacional num ponto do país, um núcleo populacional em outro ponto do país e assim por diante. Terceiro parágrafo. Durante os séculos 17 e 18, ocorreu o maior povoamento do interior, por meio dos bandeirantes e da mineração, os quais motivaram o desbravamento da bacia do rio Amazonas, e também pela expansão da pecuária no Vale do Rio São Francisco e no sertão do Nordeste. Mas a maioria da população continuou próxima ao litoral, ocorrendo de fato a formação de ilhas de povoamento no interior. Algumas dessas ilhas duraram pouco tempo, esvaziando-se depois,
como ocorreu nas áreas de mineração após o esgotamento das jazidas de ouro e diamantes. Esses lugares foram abandonados. Então aqui ele dá um marcador temporal para nós, né, durante os séculos 17 e 18, grifa aí para mim. Ocorreu, né, um maior povoamento no interior, e esse maior povoamento ocorreu devido aos bandeirantes, né, eles entraram no território para achar metais e pedras preciosas e também para caçar índios, né, caçar e escravizar índios. E a mineração também, ela foi responsável aí por contribuir para a interiorização do território. E algumas vias foram utilizadas para estar cada vez mais entrando no território brasileiro, que é imenso. Uma via foi o Rio Amazonas, que possibilitou aí um deslocamento, né, territorial maior, mais rápido, e também o Vale do Rio São Francisco, tá? Dois rios importantíssimos, dois rios nacionais importantíssimos, o Rio Amazonas na região norte e o Rio São Francisco, que pega aí um pouco da região sudeste e também nordeste, tá? Aí aqui está dizendo que a maioria da população ficou concentrada próximo ao litoral, o que acontece até hoje e o que nós vimos em algumas atividades passadas, né? Isso daí, novamente, ele fala aqui que contribuiu para a formação de ilhas, tá? Então, ilhas aí foram formadas, né? Várias ilhas, né? Então, a união dessas ilhas aí econômicas, elas contribuíram, né, para a formação desse arquipélago. Algumas ilhas duraram pouco tempo, tá? Grifa aí também. Algumas dessas ilhas, né, duraram pouco tempo, pouquíssimo tempo. Por que durou pouco tempo? Porque ocorreu que o esgotamento de jazidas de ouro e diamante. Então eles estavam num determinado lugar no Brasil, explorando aquela riqueza, e após a exploração dessa riqueza, quando ela acabou, aquele núcleo populacional que existia próximo foi embora. Parágrafo 4. O território brasileiro ele foi se formando ao longo dos séculos 16 ao 20. Então aí foram aí alguns séculos para o nosso país ir se formando, né? Porém, a integração do território ainda não estava concluída, ou seja, as regiões norte, nordeste, sul, sudeste não estavam integradas, ou seja, elas não estavam unidas, elas existiam, mas não estavam assim unidas. Havia de forma fragmentada os chamados arquipélagos econômicos, onde cada região econômica produzia seus produtos para exportação e essas regiões não se comunicavam entre si. Essa integração econômica só veio ocorrer a partir da década de 60, pensa bem, pensando lá desde 1500, a integração do nosso território ele só foi ocorrer a partir da década de 60, ou seja, de 1960 em diante poderia-se dizer que o Brasil estava totalmente integrado. Assim podemos apontar os mais importantes arquipélagos econômicos do território brasileiro. Na região Nordeste, dois arquipélagos bem definidos, o litoral leste com a produção de açúcar e a região do Centro-Norte com o polo em São Luís do Maranhão com a produção de algodão. Então na região Nordeste havia dois tipos de produtos. Na Amazônia desenvolveu-se a importante atividade do extrativismo do látex para a produção da borracha. Já na região sudeste destacou-se a atividade de cafeicultura, tendo São Paulo como seu grande centro produtor. Essas grandes regiões com características econômicas específicas só vieram a se integrar a partir da década de 60, com o processo de industrialização da região Centro-Sul e a construção das grandes rodovias para o escoamento da produção, fortalecendo o consumo dos novos produtos oriundos da indústria pela sociedade brasileira. Esse parágrafo ele já é maior, vamos lá por partes. Então, o território brasileiro ele foi se formando ao longo dos séculos 16 ao 20. Tá? Então foram aí alguns séculos para o nosso país se integrar, ou seja, unir as suas regiões. Havia, no caso, os chamados arquipélagos econômicos.
Havia aí os arquipélagos econômicos, ou seja, uma riqueza aqui, a outra lá na frente, a outra mais ao sul, a outra mais ao norte, assim por diante. E elas não estavam unidas. Aí, ó, vocês vão grifar para mim assim, que essa integração, ela só veio ocorrer a partir da década de 60, né, que eu tinha comentado na primeira vez que eu fiz a leitura. E aí, ó, só na década de 60. Por quê? Porque as riquezas estavam separadas. Elas tinham mais conexão com a Europa e os Estados Unidos, ou seja, o café era produzido aqui, ia para a Europa e para os Estados Unidos, da região sudeste. Mas não ia para a região sul, não ia para a região nordeste, não ia para a região norte, assim por diante. Ou seja, esses polos de riqueza no Brasil, eles tinham mais ligação, eles se comunicavam mais com a Europa e Estados Unidos do que com as outras regiões. Devido ao que? A falta de integração, tá? Então aqui ele coloca assim pra gente, aqui na região nordeste havia 2 arquipélagos. Um que era no litoral leste, e lá se produzia o açúcar, e o outro na região centro-norte. Centro-norte, aonde se produzia o algodão. Deixa eu grifar aqui também açúcar, tá? Então, ó, tinha o polo de riqueza ligado ao açúcar, tinha o polo de riqueza ligado ao algodão, mas eles não tinham conexão, não estavam ligados entre si. Na Amazônia, outro polo, existia aí o látex para produção de borracha, outra riqueza. Na região sudeste, destacou-se a produção do café. Tá? Então olha para vocês ver a questão aí das riquezas e as regiões, tá bom? E essa integração ela ocorreu na década de 60, como fala mais acima, né? Devido ao processo de industrialização. Então, muitas matérias-primas produzidas nessas regiões, ao invés de ir diretamente para o exterior, eram processadas, eram assim manufaturadas nas indústrias das regiões centro-sul. Quinto e último parágrafo. Nesse aspecto, surgiram novas capitais dos estados de Belo Horizonte, Minas Gerais, Goiás, Goiânia e a construção de Brasília, que é também conhecido como Distrito Federal, que foram de grande relevância para essa integração do território nacional e impuseram novos direcionamentos para fluxos migratórios regionais. Então o Brasil se uniu a partir da década de 60, tá? E essa integração ela veio principalmente devido aí as regiões se uniram principalmente devido à construção de Brasília, tá? Então Brasília ajudou bastante nessa questão da integração nacional. Então ela está centralizada, ela está numa posição central praticamente do território brasileiro e dela parte várias ligações por meio de rodovias, né, para outras regiões, para norte, para nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, tá bom? Então eu vou grifar aqui, ó, aqui, quer ver? Surgiram novas capitais, aí ele coloca aqui Belo Horizonte, Goiânia e também a construção de Brasília. Tudo isso aqui ajudou o que? A unir o território. Esse material aqui então ele está na apostila, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aí um pouco de figuras para vocês entenderem aí um pouco esse texto, né? Então a gente estava na parte escrita, agora a gente vai para a parte visual. Então aqui está a representação de um arquipélago, né? Então uma ilha é apenas uma ilha e o conjunto delas forma um arquipélago. Então aqui vocês estão vendo um arquipélago. O Brasil, né? Pegando o título lá do nosso tema, do arquipélago ao continente. Então o Brasil tinha polos de riqueza separados, então um polo aqui, outro lá e assim por diante, né? Então do arquipélago ao continente. Se olharmos esse mapa, dá para perceber que na América do Sul, né, está representado aí a América do Sul, tem aí os oceanos, né, o Atlântico e o Pacífico, mais ao norte o Mar do Caribe. O que percebe-se aí é que da América do Sul, o Brasil ocupa a maior parte da América do Sul, né? Olha o tamanho da América do Sul e olha o tamanho do Brasil. Por isso que tem aquela expressão famosa, né? O Brasil é um país de dimensões continentais. Devido ao que? Ao seu tamanho, à sua dimensão, tá? E quando vocês pensarem nisso, lembrem lá no tema.
do arquipélago ao continente. Brasil, continente. Outra característica aí que mostra que o Brasil tem dimensões continentais é que cada pedacinho que você está vendo dentro do território brasileiro é um país europeu, né? Aí está a França, está a Espanha, está Portugal, está a Alemanha, está a Itália, está o Reino Unido e assim por diante. Então todos esses pedacinhos que vocês estão vendo, tá, é um país, né, e o espaço que ele ocupa dentro do Brasil. E olha que ainda sobra espaço. A área que está em branco dentro do mapa, ela é partes que daria para caber outros países aí. Então, por isso que o Brasil é chamado de país continental. Aqui é um mapa do Brasil, né, Brasil, economia e território no século XVII, e aí mostra, né, as atividades econômicas, né? Então aqui, ó, a linha de Tordesilhas. Cada cor representa uma atividade econômica, né? O verde mais claro aqui, ó, que está na legenda, é pecuária, né? Então você vê que tem uma parte aqui, tem uma parte aqui e assim por diante. Você pode perceber que são polos, são como se fossem ilhas, estão isolados. O rosa é cana de açúcar, tá vendo? Tem uma parte aqui, tem uma parte separada aqui, a outra aqui e assim por diante. Então formavam ilhas, e cada pontinho de riqueza, aqui, 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 é como se fosse uma ilha, e o conjunto de ilhas forma um arquipélago econômico. Aqui é o Brasil no século XVII. Vamos lá agora para o século XVIII. Então o século XVIII foi se expandindo essa exploração de riquezas, né? Apareceu aqui a atividade da mineração, ouro e diamantes, né? Que é os pontos, né, as áreas representadas em laranja. Dá para perceber aqui, ó, que também são áreas isoladas, tá bom? Já começa a surgir aqui, ó, com as linhas pontilhadas, aqui na legenda está dizendo que são eixos de transporte. Esses eixos de transporte aqui, ó, eram as primeiras estradas, né? Começou a fazer algumas ligações entre as áreas aqui. Esse mapa do século XIX, tá? Os três mapas que eu mostrei até agora, ele trata de economia e território. E aqui continua as atividades, né? O verde aqui é pecuária, o laranja é ouro e diamante. Surge uma atividade nova aqui na nossa região, né? Região sudeste, no nosso estado, em São Paulo, que é o café, representado por marrom. Pode perceber que todos eles aí estão separados por partes, né? Formando aí um arquipélago econômico. E aqui, ó, é o Brasil em 3 tempos, são mapas mais recentes, tá? Então, Brasil do arquipélago ao continente, mapa 1, mapa 2 e mapa 3. O mapa 1, ele é do ano de 1890. As áreas que estavam integradas no nosso país eram apenas as áreas em amarelo, ou seja, essas áreas aqui elas se comunicavam, tá? Então, cada ponto aqui, ó, é uma capital, né? Cada pontinho que vocês estão vendo é uma capital. As capitais daqui se comunicavam, as capitais daqui se comunicavam e assim por diante. Uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção é essa linha pontilhada aqui, ó. Na legenda ela representa ligação marítima ou fluvial, ou seja, ligação marítima ou por rio. Percebam, ó, que para chegar nesse ponto aqui, saindo daqui, era mais fácil ir pela água, né? Então aqui vindo pelo Oceano Atlântico, foi vindo, até chegar aqui na foz do Rio Amazonas e depois entrando pelo Rio Amazonas. Então não tinha integração, não tinha estrada daqui até aqui, ó. Era mais fácil vir por aqui e mais rápido e mais seguro do que vir por aqui. Tamanha era a falta de integração no nosso país, tá? No mapa 2, nos anos de 1940, o que acontece? Percebe-se que a área amarela ela começou a aumentar e a área também que envolve as capitais começou a aumentar. Por quê? A integração, ou seja, as estradas, né? Não foram construídas primeiro as grandes estradas, mas as menores e as médias, as pequenas e as médias, a ligação de cidades mais próximas. A área amarela começou a aumentar, tá vendo? Ó? Aqui, essa área aqui também começou a aumentar. Por quê? Porque a integração foi aumentando. E no mapa dos anos de 1980, o que aconteceu? Lá no texto estava falando que na década de 60 começou uma integração maior, certo? Devido aí
o surgimento de novas capitais. Em 1960 surgiu Brasília, que está aqui, ó. Quando ela foi construída, né, praticamente ou quase aí, ela centralizou a capital dentro do nosso imenso território. E a partir disso foram construídas estradas saindo dela para as outras regiões. A partir da década de 60, então, começou a se integrar todas as regiões no Brasil, ó. Só tem uma parte aqui que não está integrada, praticamente, né, quase aí, no nosso período, que é essa região aqui da floresta amazônica. Ela é um pouquinho maior, tá? Mas essa parte aqui não está muito integrada ao nosso território, tá bom? Essas linhas aqui são rodovias, tá bom? E que mostram a conexão entre as regiões. Então aqui nesse último mapa, as regiões estão todas aí colonizadas, não, elas estão todas aí integradas, tá? O que acontece também é o seguinte, quer ver? Eu vou voltar lá na apostila e vou fazer a leitura das questões com vocês, e vocês pegam aí e depois vocês respondam no formulário. Atividade 1. Leia com atenção e responda as questões a seguir. Após a leitura do texto, explique o que você entende pela expressão arquipélagos econômicos. Então, o que você entende por arquipélagos econômicos? Tá? Então, vocês viram vários pontos, várias ilhas de riqueza, e o que seria então um arquipélago econômico? B. A expressão arquipélagos econômicos se aplica no Brasil de hoje? E aí, o Brasil de hoje ele está diferente daqueles representados nos primeiros mapas? Pense aí. E C. Quais relações foram estabelecidas no território brasileiro que contribuíram para a formação de ilhas de atividades econômicas e para a expansão territorial configurada em arquipélagos econômicos? Comente com os colegas e o professor. Então, o que aconteceu no Brasil? Como que foi implantado o modelo de colonização aqui? Ele favoreceu o surgimento dessas ilhas econômicas? O Brasil pensou, ele teve um projeto para colonizar o país como um todo, ou ele só foi tirando as riquezas? Então vocês retornem no texto, releiam a questão e respondam a A, a B e a C. Essa atividade, vocês façam ela aí, preencham o formulário e enviem ela para mim. O conteúdo então da nossa aula de hoje foi esse. Até mais e até a próxima aula.